Deus seja contigo. Deus te abençoe sempre. Amados, agora sim, a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiro, expressar ao pastor Clementino nosso absoluto respeito, carinho, nosso reconhecimento do que Deus tem feito através da sua vida desde há muitos anos, e agora nesses últimos 20 anos, parece que o tempo voa, né? 20 anos parece que foram ontem, em que o pastor Clementino tem estado aqui com o seu jeito único de ser, calmo, pacífico, sério, firme nas palavras, mas carinhoso no trato, companheiro de seus líderes. E eu tenho tido a honra de, nos últimos anos, já há muitos anos, conviver com o pastor Clementino, e nesses últimos 9 anos conviver com ele na mesa diretora da Convenção do Estado e nunca abrir mão dos seus conselhos. Semana passada nós estávamos tendo reunião e algumas pessoas naturalmente vieram para se sentar ao meu lado, mas eu disse: não, dá licença. Aí eu falei: chama o pastor Clementino para sentar aqui. Aí ele veio ressabiado, pensou que era algum assunto para tratar. Eu falei: não, fica aqui, porque se tiver algum assunto, o senhor me dá um conselho e eu vou errar menos, se eu lhe obedecer mais. Então, louvar a Deus pela vida do pastor Clementino, meu carinho totalmente devoto ao seu trabalho. Sua família, seus obreiros, aos obreiros aqui do campo de Guarulhos, homens absolutamente fiéis, a Igreja do Senhor Jesus, hoje aqui representado por alguns irmãos, meu carinho, meu respeito. Trago a palavra da Igreja Mãe no Estado, a Assembleia de Deus do Brás, e esta igreja foi fruto de uma das igrejas mais abençoadas do campo do Brás, que era e é a Vila Guilhermina, a congregação mais antiga da Igreja do Brás. E dali surgiram vários campos de trabalho, exemplo daqui, de São Mateus, e havia uma chama acesa no coração daqueles irmãos, e essa chama não se conseguiu segurar naquelas 4 paredes, ela se espalhou, e como um tsunami do Espírito, aonde passava, ia deixando bênçãos de vitórias, e o fruto disso é esse campo de trabalho. Meus parabéns aos irmãos do louvor, fizeram um trabalho excelente, aos músicos, parabéns, Deus os abençoe. Meus parabéns à diretoria, meus parabéns a todos os demais irmãos. Saudação da minha esposa, pastora Keila. Nós estamos sempre na correria, cada um de um lado. Hoje, terminando aqui, eu ainda vou tentar correr lá para a Assembleia Legislativa, onde está tendo o aniversário, a comemoração de 104 anos da Assembleia de Deus, né? E eu ainda vou tentar ali chegar, nem que seja para o amém mesmo, ou para as palavras finais. Por isso a minha razão de tão logo terminar com a vênia do pastor Clementino, já atravessar a cidade para ir para o outro lado, para poder atender a obra. Semana passada nós tivemos São Paulo, Brasília,
Canaã dos Carajás, que é no sul do Pará, Carajás depois voltamos para Palmas, paramos em Goiânia para resolver um problema, fomos para São Carlos e chegamos em tempo de pregar na Igreja do Braz. E isso demonstra a grandeza da Assembleia de Deus nesse país. Eu estive ali em Canaã dos Carajás e fiquei assustado. Uma construção que tem 40 por 80. 40 por 80. Fiquei assustado. No meio da floresta. Uma coisa que eu fiquei sem entender. E os pastores ali animados dizendo: a obra está crescendo. E louvado seja Deus por isso. Queridos, depois de ver todos os irmãos que vão pregar aqui, eu tenho uma absoluta, e ver o quilate de cada um desses ilustres servos de Deus, eu tenho absoluta certeza que o que me faz aqui estar é a bondade e a misericórdia na vida dos irmãos que foi externado através do convite. Então, não vou me aventurar a ser melhor de qualquer um desses que está vindo depois de mim, porque eu só vim pregar que o melhor está vindo aí. Então, parabéns pela escolha dos nomes, e eu tenho certeza que quem puder vir até o final desta festividade vai viver um tempo de bênçãos na sua vida. Com essas palavras eu convido vocês a que abram as vossas Bíblias, por gentileza. São 15 para as 9. No livro de Abacuque, capítulo de número 3. No livro de Abacuque, capítulo de número 3, finalzinho do Velho Testamento. E bonito esse barulho de páginas, né? Tão lindo. Capítulo de número 3, ao encontrar, por favor, vá comigo ao verso de número 2. Quem tiver a Bíblia do culto, que é a que eu tenho, eu estou falando com você da página 1090. Outras traduções têm cada um tem a sua numeração de página. Quem achou Abacuque 3:2, diga eu. Quem não achou, gruda com quem tem uma Bíblia aí, um iPhone, faz qualquer coisa, mas participe da leitura. Não sei se não precisa ter aqui. Eu tenho aprendido uma coisa: se você põe a letra ali, o pessoal não traz a Bíblia, né? Eu parei e falei: irmão, não põe mais a Bíblia no telão não, porque ninguém mais traz a Bíblia na igreja. Eu falei: então agora nós vamos na raça. E a igreja está se reacostumando a fazer a leitura alternada da Bíblia. Claro que lá nós estipulamos por uma tradução, para que pudéssemos ter todos a participação conjunta numa leitura alternada. Não é o caso daqui, que a minha Bíblia pode estar diferente da sua na tradução. Diz assim o texto sagrado: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Repitam comigo somente a parte que eu quero isolar deste texto. Aviva, ó Senhor. Vamos lá, repita comigo. Aviva, ó Senhor. Logo após mim, vamos então. Aviva, ó Senhor, a tua palavra
É assim que está a Bíblia? Vamos do jeito certo. Vamos lá? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. É sobre isso que em poucos minutos eu quero falar com vocês. O tema proposto fala sobre o avivamento e da igreja do século 21, que deve viver em busca do avivamento bíblico. Claro que o tema é extremamente lato, amplo, subjetivo, e cada um dos pregadores que aqui vier será usado por Deus por falar uma faceta do que pode, do que é, mas nunca falaremos na plenitude, fechando o assunto, o que é o avivar de Deus, ou a igreja no século 21, à procura do avivamento bíblico. Principalmente porque o termo avivamento bíblico demanda de uma amplitude maior. Não é o avivamento denominacional, não é o avivamento de um grupo, não é o avivamento de um país, de uma região, é o avivamento de âmbito bíblico, ou seja, não importa as diferenças que existam nas regiões, os princípios que norteiam o avivamento bíblico não diferem entre si. O avivamento bíblico é mais do que uma exteriorização do que se sente por dentro. Claro que também o é. É muito difícil você falar que uma árvore é muito boa se ela não tem bons galhos e bons frutos. Nós nascemos fruto do avivamento que houve na Rua Azusa. Lá na Califórnia, de lá para cá viemos. Mas o avivamento bíblico antecede a isto. Ali foi o manifestar de um momento na história do mundo. Mas o avivamento bíblico já delonga do início da história da igreja. Houveram tempos, e permita-me antes disso, dizer que na verdade o tempo, nós somos movidos pelo tempo. Todos nós temos um relógio, daqui a pouco estamos preocupados que já não passamos do tempo. Todos nós, além do nosso relógio de pulso, temos um relógio biológico. Nós não somos eternos. Não somos eternos. Nós vamos viver e chega um tempo que você vai notar que o teu relógio biológico avisa que você está já não com a mesma mobilidade. Eu estou com 47 anos de idade e não nasci usando óculos. O óculos houve com o tempo biológico. Perto dos 50, eu já não subo escadas com a facilidade e com a rapidez que eu subia aos 20. Eu nunca pensei aos 20 em usar um corrimão. Hoje eu não consigo, aos quase 50, descer sem procurar alguma coisa para segurar. E quando não tem um corrimão, vai à costa do irmão que estiver na frente. Diga, vá devagar, pelo amor de Deus, mas eu preciso de você. O tempo nos rege. O tempo não rege Deus, mas nos rege.
E o tempo, lastimavelmente, traz algumas coisas que só ele traz. Esquecimento. O tempo demanda esquecimento. A gente esquece, tanto no sentido literal, os irmãos que já estão chegando dos 50, como eu, vou usar os 50, os 47, vou usar os 50, que é uma idade que já está caminhando para os 60, né? Que triste ouvir isso. Eu ouvi um irmão me dizendo assim, aliás, meu irmão me disse quando ele completou 50 anos, ele disse, eu fiquei uma semana arrasado. Eu disse, por quê? Porque eu descobri que eu tinha menos para viver do que eu já tinha vivido. Então o tempo pode nos trazer esquecimento no aspecto de que a gente não lembra mais das coisas, não lembra mesmo. A gente já não lembra de tanto telefone com tanta facilidade, e para que guardar telefone também? Se você tem a memória do telefone, não perca tempo. Eu tenho coisas guardadas de telefones, eu tenho um telefone que era da igreja de Campinas, que na época eram 4 números, 6252, não existe mais nada desse telefone, mas eu infelizmente guardei o 6252 e não tem quem arranque o 6252 da minha cabeça. Mas em compensação, a gente esquece dos eventos que nos houveram, principalmente no nosso caso, seres humanos, as coisas boas. Por isso que a Bíblia diz assim: nós devemos trazer à memória aquilo que nos faz bem, porque inacreditavelmente a gente traz à memória todo dia aquilo que faz mal para a gente. Se você parar para pensar, você tem muito mais lembranças de coisas difíceis que você passou do que coisas boas que você já passou. Porque as boas não criam lembranças rasuradas. O que eu quero dizer com isso? Quem estuda psicologia sabe do que eu vou dizer. Toda vez que você tem uma má lembrança, essa má lembrança, um mau advento na vida, esse mau advento cria uma rasura na sua mente. E essa rasura, esse rabisco, é como se fosse, só para nós que conhecemos isso, que vivemos o advento disso, quem lembra do LP? O LP, quando riscava, você lembra como ficava? Se fosse falar no LP, a palavra Telêmaco Borba ficava no telema, meia hora no telema, até você não aguentar mais ir lá e dar um tapinha. Nós somos formados os nossos traumas se amarram na nossa alma. Então nós passamos a esquecer. O tempo faz isso. O tempo muda as pessoas. O tempo muda as pessoas. É público para todo mundo, eu estava ficando careca. E um amigo virou para mim, aliás, um amigo maldoso, irmão Silas Malafaia, e disse para mim: vai fazer um implante. E eu fui. Ele disse que não ia nada. Acabou, fiquei com o rosto inchado 2 semanas assim. Quando minha esposa olhou e disse: é você? E eu disse: só dá para ver pelas digitais. Mas eu nunca pensei na minha vida, lá atrás, que eu iria fazer um implante de cabelo. Depois que eu fiz o implante, por favor, diga que ficou bonito, nem que seja para me agradar, né? Me ajude nisso. Depois que eu fiz o implante, eu olhei para mim mesmo e disse: Samuel, como você mudou. Eu me lembro que houveram pensamentos que eu tive no início da minha mocidade, que
Meu Deus do céu, uma moça, com todo o respeito que eu tenho a todos vocês, vou dizer isso com liberdade, porque aqui tem o mesmo parâmetro da igreja que eu dirijo, uma moça que usasse um brinco, meu Deus, aquilo me agredia. E o tempo foi me moldando. Eu me lembro que eu vivi uma igreja em que tomar Coca-Cola era pecado. Imagine vender na cantina. Impensável. Então o tempo me moldou. O tempo trouxe esquecimento. O tempo mudou. O tempo mudou meus conceitos. Ora, onde o senhor está querendo passar, pastor Samuel? Onde o senhor está querendo chegar? Primeiro, que o tempo não é parâmetro para avivamento. O avivamento que João Batista pregou tinha um parâmetro simples: arrependei-vos. João Batista, de uma forma mais dura, pregava, vivia de um jeito diferente, mas o avivamento de João Batista era: se arrependam, porque vocês só terão a visitação permanente de Deus. E visitação permanente quer dizer, você só vai trazer Deus para morar dentro de você quando você se arrepender daquilo que você fez. E se arrepender, meus amados irmãos, não é um ato que a gente faz quando aceita Jesus. Você levanta a mão e diz: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Você pecou hoje. E se você hoje, ao pecar, não entendeu que este pecado lhe traz dificuldades na sua vida e caminhada com Deus, você não está debaixo de avivamento. Avivamento traz compreensão. O que é avivamento? Desculpe-me, lá na igreja do Brás a gente tem vigília. Eu passei a coisa mais incomum que eu posso dizer aqui, lá esses dias atrás. Era tanta gente que eles pulavam um portão, entravam para dentro, e quem estava do lado de dentro gritava para quem está do lado de fora: invade, invade. O César, que é deputado, pegou o megafone, subiu em cima do portão e disse: calma, gente, derrubaram ele. E o mais engraçado, subindo na escada da igreja, ali na subida do púlpito, uma irmã tentou proibir uma outra irmã de subir no púlpito. Essa irmã que estava do lado de baixo deu uma gravata nela, derrubou ela. Todos os diáconos vieram para cima dela, e quando vieram para cima dela, ela levantou dizendo: louvado seja Deus. E aí, isso não é avivamento. Avivamento traz compreensão. Avivamento não é um pulo, uma loucura, um momento, não é um êxtase, não é sair, não é uma transe. Não, avivamento é compreensão. Avivamento é você sentar do lado do teu irmão que está precisando, e você está avivado por Deus. Você tem uma mente compreensiva gerada pelo Espírito de Deus, e você diz: meu amigo, onde é que você está precisando de ajuda? E ele chega para você e diz: eu errei contra Deus. E aí você tem uma coisa que não é língua grande, que tem irmão que não pode ouvir meu Deus. O que eu mais prego na igreja é: pelo amor de Deus, não conte o teu problema para quem não pode ouvir problema. Então a pessoa senta do lado e diz: como é que eu posso te ajudar? Ora, senhores,
O mandamento que Jesus veio estabelecer foi amor ao próximo. E o amor ao próximo é tentar levar essa pessoa para o céu com você. Meu irmão, me ajuda, como é que eu posso te ajudar? Aí a pessoa diz, você diz, ô amigo, vem cá, deixa eu dar uma palavra de Deus. E aí aquela pessoa, avivamento não é uma vida de santidade e não de santificação. Avivamento é santificação diária, com compreensão que o irmão que está do lado também erra, só que ele pode ir para o inferno, se você que está debaixo do avivamento da compreensão, que não é mudado pelo tempo, que não é mudado pelas gerações, entender a dificuldade dele e dizer, queridos, você vai passar por isso, porque nós vamos passar junto, e aí então emprestar o ombro e dizer, bora, levanta a cabeça, Deus é contigo. E aí na frente, aquele irmão que passou por isso se sente avivado por Deus. Para quê? Para o dia que você precisar também te oferecer ombro. Avivamento não é sacrifício. O sacrifício era uma forma que Deus usava para trazer o povo ao templo. Todo mundo sabe disso. O povo era trazido para o templo de acordo com o sacrifício. Quando o povo começava a se afastar de sacrificar, eles se afastavam do templo. Quando se afastavam do templo, Deus se afastava deles. Então sacrifício não era avivamento. Sacrifício era uma lei que Deus estabelecia para forçar o ser humano a vir na igreja. Então não há avivamento quando você diz assim, sacrifique tanto que a sua vida vai mudar. Isso não é avivamento, isso é comércio. E se você quiser saber o que é comércio, frequente a Celso Garcia. Não, desculpa, eu não estou falando da questão do Brás, tá? Sacrifício de todo jeito, dizendo, Deus vai te encher. Tem noite, hoje é a noite do Espírito Santo, e na noite do Espírito Santo a oferta é de tanto, e se você ofertar, avivamento não é isso, gente. Avivamento é amor, avivamento é liberalidade, avivamento é dizer, Senhor, eu vou contribuir para a tua obra, não porque o Senhor precisa, mas é porque eu preciso fazer a tua obra caminhar. É diferente o relacionamento. Houve um tempo na Bíblia em que os profetas eram homens absolutamente especiais. E eram especiais por quê? Preste atenção nisso. Por que nós temos dificuldade na Assembleia de Deus em entender ministério profético? Estou dizendo profético de profecia mesmo. Na nossa teologia nós não cremos assim. Por quê? Porque os profetas se levantaram no Velho Testamento, e João Batista foi o último, quando não se havia o texto compilado, ou pelo menos não se tinha o texto todo. Então, por exemplo, se levantou o profeta na época de Josué, mas eles não tinham todos os livros. Os profetas eram boca que Deus usava. Por quê? Porque eles não tinham isso que você tem hoje. Então não é profeta que traz avivamento também. Pastor, mas o senhor está mostrando. Não é profeta. Se fosse profeta que trazia avivamento, eu sou de uma época da igreja. Graças a Deus essa época mudou. Pelo menos pode haver, mas está muito menor, e nós temos lutado dia a dia para que isso minore. E quando a gente traz uma palavra
e um trabalho como esse, com tantos irmãos, com o mesmo nível, é porque você está dizendo: nós queremos ouvir as verdades, ainda que nos doam, nós queremos lapidar nosso caráter. Mas eu me lembro que o que a gente tinha por avivamento era um profeta levantar no meio de um culto, trazer uma profecia, e eu não duvido de profetas. Esses dias Deus usou um profeta para falar comigo, que eu baixei a cabeça e disse: eu senti, eu disse, isso é Deus falando. Os profetas têm toda a liberdade no meio de nós, mas nós não vivemos um culto avivado porque um profeta profetizou. O profeta trouxe uma profecia, bate aquele terror no culto, e aí então todo mundo já sai falando em língua estranha. Ué, pastor, não estou entendendo. É a mesma coisa. Se você achar que isso é um profeta traz avivamento, então é a mesma coisa que você achar que o endemoniado também traz. Você vai dizer: como assim, pastor? Porque na antiga igreja, que é dos meus dias, que nós estamos vendo, quando caía um endemoniado na igreja, a igreja pegava fogo. Ué, então se o profeta traz temor, o endemoniado também traz. Qual é a diferença de um para o outro? Talvez eu acho que o demônio teria até mais razão, porque tem, meu Deus do céu, quantas vezes eu vi endemoniado cair na igreja, o endemoniado caía, e a irmã o irmão já baixava a cabeça, e outros com medo iam ao sanitário. Estão rindo porque vocês já viram isso, né? Então os profetas não trazem o avivamento. Pastor, e o que traz o avivamento na igreja? Uma única coisa, permita-me, e ninguém vai conseguir mudar isso: a presença do Espírito Santo de Deus andando no meio da igreja. Pastor, o senhor disse do arrependimento. Sim, mas quem é que se arrepende se não for pela obra do Espírito? Você sabe como é que é mais ou menos? Vou tentar te explicar aqui em simples palavras. O pecador erra, o Espírito Santo fica do lado dele, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende. Você sabe o que é isso? Que quando você erra, você fica incomodado. Isso chama-se Espírito Santo atuando na sua vida. E eu nunca mais me esqueci disso. Eu estava traduzindo um pastor há muitos anos atrás, e ele disse assim: deixa eu tentar te explicar como é que é Jesus, Espírito Santo, pecador e Deus. E aqui eu estou tentando explicar: três são um são três. Não vamos tentar explicar aqui trindade, que é impossível de explicar, também como é impossível de entender. Mas ele disse para mim uma coisa, ele disse assim: é mais ou menos assim. O pecador peca. Quando o pecador peca, o Espírito Santo é, na mesma hora, ativado ou empurrado. O que eu quero dizer? Ele é instado. Ele já sai correndo e vai lá no pecador e diz: é melhor se arrepender. Se arrepende. Se você se arrepender, você vai para o inferno. Se arrepende, se arrepende. Aí o pecador se arrepende. Se arrependeu, ele pega pela mão. O Espírito Santo vai lá e diz pela mão: eu estou tentando só mostrar algo figurativo a vocês. Isso estou tentando explicar de uma forma simples, tá? Uma forma teatral. O
Espírito Santo vai e pega pela mão. E pega pela mão e leva para quem? Jesus. Jesus chega e diz: pois não. O Espírito Santo diz: pecou, mas está arrependido. Jesus diz: me aceitou? Me aceitou. Arrependido? Tá. Então vem cá. Jesus pega pela mão e vai pessoalmente a Deus Pai. E deixa eu tentar te explicar por que Jesus veio. Jesus veio, se você me permitir um pensamento profundo, não estude um pouco mais sobre isso e não pense que isso é incoerência teológica. Os anos já não me permitem fazer isso, a posição muito menos. Jesus veio porque o próprio Deus um dia olhou para a humanidade, para mim, para você, no eterno, e disse: eu não consigo entender porque continuam pecando tanto. Deus fez isso? Sim. Deus disse: eu não compreendo. Por que continuam errando tanto? Vou matar. Até que Jesus no eterno apareceu e disse: Pai, deixa eu ir lá viver como eles, andar como eles, sentir o que eles sentem, e aí eu volto para cá e explico como é que é. Deus disse: ok, então vai. Lá vem Deus, Jesus Cristo, anda aqui 33 anos, sofre, é tentado, chora, tem dor, fica irritado, sente fome, tem angústia, depressão, sente vontade de perdoar, sente dor, é traído, tem incompreensão. Quando ele precisava de mais palavras, tinha lágrima, e quando ele precisava de lágrima, tinha gente com espada na orelha. Jesus passa por tudo isso, e aí Jesus morre aos 33, ressuscita no terceiro dia, e Jesus sobe ao Pai e diz: Pai, eu vim depositar o sangue. Lembra o que as mulheres disseram? Ele disse: não me toque, não me toque, não me toque. Ele não havia subido ao Pai ainda até aquele momento. Ele diz assim: calma, que eu tenho que cumprir, eu vou ao Pai. Ele chega no céu com o sangue. Quando ele chega com o sangue diante de Deus o Pai, Deus o Pai pergunta para ele: filho, o que é ser humano? E aí, o filho, porque entende você como ninguém entende, porque sabe o que você passa, porque sabe onde dói a tua dor, porque sabe que as pessoas traem, porque sabe que há dias que você não tem condições de levantar, porque sabe o que é depressão, porque sabe o que é todo tipo de luta que passou. A Bíblia diz que Jesus foi provado em todas as coisas. Não há uma única área que você possa ter problema que Jesus não passou. Todas. E aí ele chega diante de Deus o Pai e disse: Pai, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Como é seu nome, querido? Jairo. O Pai chega e diz, Jesus chega, presta atenção. O Espírito Santo pega o Jairo, traz para Jesus. Jesus chega, leva para o Pai, e quando leva para o Pai, ele diz: Pai, não dá para explicar o que eles sentem. Pai, eles sofrem muito. Pai, eles se traem, se machucam. Tem dia que eles saem de casa, Pai, mas eles não têm vontade de voltar. E tem dia que voltam e não querem mais sair para a rua. Tem dia que eles vão para o culto, Pai, completamente contra a vontade. E tem dia que eles têm vontade e não podem ir para o culto.
pai, deixa eu fazer um pedido para o senhor. O que é, filho? Perdoa ele. É muito difícil, pai. É muito difícil, pai. Aí o pai, que entende o filho, o Espírito Santo que trouxe você, trazido por Jesus, o pai diz, eu perdoo. Jesus disse, assim é pouco, pai. Não, pai. Eu fiquei apaixonado por eles, que eu entendi como eles sofrem. E pai, faz uma coisa melhor. O quê? Deixa ele ser seu filho também. Deixa eles herdarem o céu todinho aqui que está aqui. Como é que você... Deixa, pai. Deixa eles ter esperança que eles vão morar com a gente. E traz eles um dia, pai, para cantar aqui com os anjos, para te ver face a face. Pai, faz isso ser eterno. Pai, vence a morte para eles. E quando a morte for vencida, pai, traga-os para a eternidade, para viver a paz contigo. Aí o que o pai faz? O pai diz assim, então pera, então tem que dar um novo nome, uma nova roupa. E já que é tão difícil assim, põe uma coroa na cabeça deles também. Pastor, o que é avivamento? Avivamento é entender isso, irmãos, e dizer, se o meu Deus perdoa e quer tê-lo para morar a eternidade com Ele, por que é que eu não vou deixar os frutos do Espírito trabalharem na minha vida? Não se escandalizem com isso que eu vou dizer, por favor, não se escandalizem com isso, eu já vou terminar. Há muita igreja pentecostal que não vive o avivamento. É doído, é triste. Há muitos que vivem um pentecostalismo denominacional para dentro. E avivamento, gente, é para fora. Que Deus tenha a graça e que a gente entregue líderes à nossa igreja melhor do que encontramos. Esses dias eu falei com a minha esposa, um dia eu vou morrer, mas eu quero me encontrar com Jesus e dizer para ele, sabe, Jesus, a menina dos olhos que o Senhor me entregou, eu fiz o meu melhor para entregar ela mais próxima de Ti. Que Deus dê isso sobre nós, que você seja um avivado no decorrer dos anos. Deus lhes abençoe em o nome de Jesus.